caiu no mesmo assunto, no mesmo rei, em outro livro. Por essa confirmação, atenha-te em receber a palavra que o Senhor falará conosco nesta manhã. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. A Bíblia é grande, irmãos, mas o Senhor sabe exatamente onde quer falar conosco. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, iremos ler do verso 1 ao 16º. Estando lendo a respeito desse assunto, eu peguei a Bíblia e virei. Quando eu virei, caiu em 1 Reis, capítulo 15. Segunda Crônicas 15, caiu em 1 Reis, capítulo 15. A respeito do rei Asa. E quando você olha o 15 de 1 Reis, fala a respeito do rei Asa também. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler então a respeito desse rei e ver o que o Senhor requer de nós. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 1 ao 16º. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele um grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor.
E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Temos aqui, amados irmãos, irmãs, famílias, amigos, ouvintes da palavra, temos aqui uma história escondida nas Escrituras Sagradas, uma história de um rei, de um governante, em que encontrou a paz, buscando ser um servo fiel, trazendo a sociedade em que ele vivia, que ele dominava, para o centro da vontade do nosso Deus. A história, irmãos, nos demonstra que o que um governante faz, o que um líder faz, acaba que traz consequências para as próximas gerações daquele povo. O rei Asa reinou no reino menor, reinou em Judá, porquanto após o rei Davi, que dominava sobre todo o território de Israel, veio o filho de Davi, Salomão, do qual temos conhecimento em que ele foi o homem mais sábio do mundo. Mas a sabedoria, ao final do tempo dele, confundiu o entendimento daquele governante. Pouco se fala, mas ele causou a separação do reino. Os caminhos que Salomão tomou ao final da vida afastou, segregou, dividiu os povos. Quando Salomão morre, um líder que havia fugido retorna e pede ao filho de Salomão, que o sucedeu, que ele tivesse misericórdia do povo. Porquanto, se acompanharmos alguns textos explicativos da Bíblia, identificamos e conclui-se que Salomão, ao final do seu tempo, colocou um jugo sobre o povo de Israel, onde eles viviam como se escravos fossem. Um povo eleito por Deus, um governante que alcançou a misericórdia de Deus, mas ainda assim se corrompeu, se perdeu e o povo sofreu o dano. E o filho de Salomão prometeu àquela pessoa que faria pior ainda do que o pai dele havia feito. Nisso os reinos se dividem e vem uma sucessão de reis sobre o mesmo povo, mas reinados que se disputavam entre si. Naquele território originalmente dado aos filhos de Deus como um todo. E os reinos se sucediam, um ficava 2, 3 anos, outro ficava 40 anos, mas sempre havia guerra entre os iguais. Assim como, traduzindo aos dias de hoje, quantas cidades que disputam hegemonia de alguma coisa, ou povos da mesma cidade que brigam entre si por causa de um time de futebol, por causa de uma disputa política, uma posição política, ou nações irmãs que brigam entre si, que buscam um
e o outro a hegemonia. Ou pessoas dentro dos templos religiosos que ficam criando guerra entre uma igreja e outra, achando que só a igreja dele está certa, só a igreja dele que leva para o céu. Como se o líder dela fosse quem tivesse morrido na cruz. E não entendem que nós estamos todos sob o guarda-chuva da misericórdia, que é Jesus, o nosso Senhor. Independente da placa, quem vai se salvar é a alma. E a igreja serve para que nós busquemos nos aperfeiçoar para alcançarmos a salvação. Então os povos têm essa tendência de brigarem entre si. E esse jovem assumiu o trono, o rei Asa, e vivia essa perturbação. Entretanto, o Senhor despertou um profeta, Azarias, e esse profeta foi até Asa, o rei Asa, e falou para ele que se ele fosse fiel a Deus, que se ele buscasse a Deus, o Senhor seria com ele, e seria com o povo dele. E lemos aqui que quando esse profeta chega, havia uma grande perturbação entre os povos. Havia luta, havia morte, havia destruição. Não havia paz, nem para o que saía de Judá e nem para o que entrava em Judá. Então os irmãos entendem que é um tempo de perturbação. Quando tem perturbação, quando tem guerra, tem doença, tem acidente, tem morte, tem violência, tem miséria. Isso é um ambiente conturbado. Mas Asa creu no profeta, creu na profecia e seguiu o que o profeta determinou. Seguiu, crendo que o Senhor estava com ele, enquanto ele estivesse com o Senhor. E ele reuniu o povo e falou todas as coisas que havia recebido, e o povo creu. E eles destruíram os templos, os altares de adoração a outros deuses, e se voltaram ao Deus de Israel. E nós lemos até o verso 16, porque ele foi contra a rainha, mãe dele. Porque foi erigido um altar, um lugar de adoração à deusa Azera, que era a deusa da fertilidade. Porque o povo, irmãos, o povo sempre encontra alguém, algo, um objeto para endeusar. E se afastam de Deus. E ele foi contra a obra da mãe e destruiu. E fala que ele destruiu, despedaçou e queimou junto ao ribeiro. Ele creu na profecia. Creu. E o Senhor foi com ele. O Senhor foi com ele, deu sabedoria para ele. Se você ler o próximo capítulo, mostra que um rei de Israel vem para tomar o reinado dele e ele consegue fazer uma aliança com o povo próximo e eles expulsam aquele rei inimigo. E houve paz nos termos de Judá. Irmãos, o Senhor me confirmou para passar essa mensagem para você, para que eu fosse o primeiro a receber a instrução, porque quem fala é o primeiro a comer. A recomendação do Senhor para nós nesta manhã,
Assim como o Senhor despertou um profeta para falar com esse rei, hoje talvez você não esteja com vestes reais para receber essa palavra, mas a profecia, a instrução da palavra chega até onde você está. E o convite é esse. Não se mede a tua vida pela tua prova, mas o Senhor medirá as nossas vidas pelo tamanho da nossa adoração. Ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor. Busque agradar o Senhor. Lembre-se que agradar ao Senhor não é agradar ao pastor. Busque agradar o Senhor no seu testemunho, nas tuas obras. Irmãos, agradar o Senhor com as obras passa por você organizar a gaveta do criado mudo do teu quarto. Quem quer agradar a Deus, tudo que faz com perfeição para agradar a Deus. Agradar a Deus não é estar somente nas igrejas, é ter obras. É você trocar um filme de pornografia, uma novela, uma programação que não edifica, por examinar as Escrituras, meditar nas palavras, orar, abençoar a tua família, abençoar a tua casa, o teu emprego, o teu patrão, o teu funcionário. Quantas vezes você orou pelos teus clientes? Quantas vezes você orou pelo teu fornecedor? Você pede para que o teu fornecedor vá bem, para que você possa ir bem também? Você pede que o Senhor guarde os teus funcionários, para que você possa continuar podendo operar a tua empresa, o teu negócio, por pequeno ou grande que seja? Isso é ser um servo, uma serva de Deus, dedicada em agradar a Deus. Em tempo de guerra como estamos aqui, não tinha paz nem na entrada e não tinha paz na saída. Havia conflito de fronteira. Hoje temos cidades no estado de São Paulo que você não pode entrar. Os países estão fechados. Ninguém entra, ninguém sai. Nós estamos em meio de uma guerra. Mas para quem ouve essa palavra, quem colocar essa palavra em prática, o Senhor trará um tempo, um reinado, décadas de paz e de prosperidade para você. Haverá saúde, haverá alegria de viver, haverá suprimento para os teus. Mas o Senhor quer que você seja fiel à palavra de Deus. Os caminhos que o Senhor toma na vida de cada um de nós, irmãos, a cada um o Senhor faz de uma maneira. Para cada um o Senhor pede de um jeito. Mas o que você está buscando, o Senhor está te pedindo, ser fiel. Ser fiel. Abandone os outros deuses, outros ídolos. Irmãos, refrigerante pode ser um ídolo. Comida gordurosa pode ser um ídolo. Programação de YouTube pode ser um ídolo. Novela pode ser ídolo. Programação de rádio, de televisão pode ser ídolo. Falar mal da vida dos outros pode ser um ídolo. Só reclamar da vida. Você chega para uma pessoa, pergunta, tudo bem? Você quer sair correndo dela. Porque ela só reclama, só fala mal, tudo está errado. Isto é abominável perante o Senhor. Hoje é um culto da família, um culto do domingo, um culto de alegria e é um culto de benção. A promessa que o Senhor tem feito para você
está de pé, mas o Senhor quer que para Ele estar contigo, você esteja com Ele também. Então limpe as tuas vestes, a tua mente, a tua consciência de tudo que te afasta de Deus, do julgamento. Estamos sofrendo, estamos em guerra e as pessoas continuam arrumando confusão dentro de casa, confusão com os filhos. Agora que é a hora de estarmos juntos, no mesmo entendimento, se precavendo, se unindo, se ajudando, continua julgando, continua arrumando confusão. Fica para nós a profecia de Azarias, que o Senhor estará conosco enquanto estivermos com Ele. E se nós buscarmos o Senhor estando com Ele, nós o acharemos. Irmãos, a palavra não é dura, a palavra é de benção. Aqui o rei juntou o povo, fez sacrifício e adorou a Deus. Adore ao teu Senhor. Como que eu adoro? Ao invés de você fazer aquilo que não seja agradável ao Senhor, coloca um relógio de oração para você. E o que você vai pedir na oração? Não pede nada, só agradece. Porque se Deus está falando com você, está falando comigo, nós somos bem-aventurados já. Vai agradecendo ao Senhor e o Senhor vai limpando. Quanto mais você derramar a tua alegria em ser um servo, uma serva de Deus, o Senhor abençoará você, te dará caminhos novos, elucidará as confusões que tem na sua mente. Você irá enxergar que muitos dos problemas que nós enfrentamos são conflitos que nós criamos, nós mesmos. Busque, esteja com o Senhor. Dedique-se a agradar a Deus e o Senhor se agradará em estar contigo e te ajudar e te abençoar. Vamos, irmãos, confiar nessa palavra e que toda perturbação, toda guerra que estamos envolvidos, o Senhor trará um tempo de paz para nós. A igreja crê. Você crê que a tua prova está no fim? Você crê que a água amarga vai ser doce? Você crê que aquela comida sem sal, aquela comida fria, que já está com gosto ruim, o Senhor vai transformar numa comida agradável? As coisas se tornarão agradáveis na sua vida. Basta que você esteja com o Senhor, com a sua mente dedicada em agradar a Deus. Dentro da tua casa, dentro do teu coração, o Senhor fará imperar a paz e prosperará os teus caminhos. Confiemos na palavra, sigamos a orientação que o Senhor tem nos dado nessa manhã. E que por tudo, irmãos, nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre e em eterno louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor com oração por esse culto, por essa palavra, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti somos gratos, Senhor, nesta oração, pelo culto que Tu tem nos preparado nesta manhã. Graças Te damos, Senhor, pelos hinos cantados, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Graças Te damos, Senhor eterno, por todo o andamento do culto, maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Esteja conosco, Senhor. Sê conosco, permita que possamos estar contigo, te buscar, te agradar, te louvar, te glorificar, ter somente a nossa adoração a Ti, e temos certeza, Senhor, que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, se cumprirá no meio de nós. Graças Te damos por tudo, dê a nós um dia abençoado, uma semana abençoada, e converta, Senhor eterno, as águas amargas em doce, pelo amor do Teu santo nome. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Teu Filho Jesus Cristo,
que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Nome de Deus seja sempre louvado. Amém.